Fala galera! A entrevista de hoje é mais do que especial. Estamos aqui com a jornalista que é produtora da Band na Fórmula 1, além também de ser colunista do UOL. Teremos aqui o prazer de receber Juliane Serrazoli. Mas antes, para me acompanhar nesses eventos especiais, essas entrevistas especiais, eu sempre tenho aqui um fiel escudeiro, que é o Guilherme Longo, que o Chuin vai colocar na tela. Tudo bem, Gui, contigo? Salve, Eric, bora lá que hoje o papo é bom, então não dá pra gente perder muito tempo. Não, com certeza. E o Chuin já vai colocar ela, que acompanha ali intensamente esse ano a rivalidade Max Verstappen, Lewis Hamilton. Pode colocar ela na tela, Chuin. É isso aí. Juliane Serrazoli, tudo bem contigo, Ju? Tudo bem, Eric, Guilherme. Um prazer estar aqui, que essa que foi a minha primeira casa, na verdade, na Fórmula 1. A gente vai faar um pouco sobre isso mais adiante, né? Exatamente. Gente, vamos guardar aqui. A gente tem muita munição aqui que o Guilherme e eu vamos atirar aqui perguntas bem bacanas que eu acho que você vai curtir, o público principalmente vai curtir. Mas, Ju, me fala uma coisa, qual foi o primeiro campeonato que você acompanhou como jornalista de maneira integral? Né? Então, qual foi o ano que você começou ali já acompanhar de perto, ali ver aquela realidade da Fórmula 1? Bom, o primeiro ano que eu comecei a escrever sobre Fórmula 1 foi em 2010, mas só fazendo o meu próprio blog de forma independente. O primeiro ano que eu cobri mesmo a Fórmula 1, as primeiras corridas que eu fui, foi em 2011, então eu estou fazendo 10 anos de Fórmula 1 esse ano. E olha só, esse campeonato ele vem sendo apontado por muitas pessoas como o mais legal dos últimos anos. Você vai dar a sua opinião, mas você que já está cobrindo há alguns anos, dá para definir como o mais agitado, como o mais explosivo até agora? Acho que é o campeonato mais fura-bolão que a gente teve nos últimos anos, né? Todo mundo que tentou apostar em alguma coisa antes da corrida acabou se dando mal. O paralelo que eu consigo fazer com 2012, que foi outro campeonato assim também, com algumas reviravoltas, e 2013 até aquela corrida em Silverstone, né? Eu estava naquela corrida que estourou o pneu de um monte de gente, e aí eles trocaram os compostos de pneu depois dessa corrida, e a partir daí o Vettel e a Red Bull dominaram completamente aquele campeonato. Mas aquele campeonato de 2013, aquelas primeiras 7 corridas de 2013, foram uma loucura completa, né? Mas a diferença que a gente tem para esse campeonato é que em 2012 e em 2013, tudo aconteceu muito em função dos pneus Pirelli, que as equipes ainda não estavam entendendo muito bem, era meio uma loteria aqueles pneus, e agora não, né? A gente está tendo, porque é o fim do desenvolvimento de um carro, por causa do teto orçamentário, porque está todo mundo focado em 2022, uma série de outros motivos, então acho que dá um tempero especial para essa temporada. Sem dúvidas, né? A gente tem aí uma temporada que está sendo muito divertida, não só para a gente, né, que está trabalhando com isso, mas para a galera que está assistindo em casa, né? E falando um pouco mais, Ju, sobre a questão de 2021, a gente tem um campeonato aí que, aos poucos, começou aí a ter uns momentos de explosão, né? A batida de Silverstone, agora Monza. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da tensão no paddock. Ela é real, um negócio pulsante, ou para nós da imprensa reportar é um pouco mais do que o clima real da situação? Não sei se deu para entender mais ou menos o que eu queria dizer. Sim. Você não sente isso no paddock, que é uma tensão o tempo inteiro. Você ouve nas declarações do Toto Wolff, do Christian Horner, eles querem colocar fogo no parquinho, né? Eles querem que a gente escreva, eles querem que a gente faça esse tipo de manchete. Mas aí cada um está fazendo o seu próprio trabalho da maneira como bem entende que deve fazer, né? São dois pilotos super agressivos, ainda que de maneira diferente. Eles se comportam de uma maneira diferente fora também do carro, até de uma maneira inversa, né? O Max ele é mais agressivo dentro do carro e menos fora, ele está super tranquilo fora do carro. O Hamilton vem tentando fazer algum joguinho ou outro, né, usando a experiência dele e um pouco mais comedido dentro do carro. Então tem vários ingredientes muito interessantes nessa temporada, nessa disputa aí. Tá vendo, Guilherme? Eu sempre falo aqui, eles são rivais profissionais. Eu acho que o clima tá mais tranquilo do que imaginava. A Juliane vem aí corroborar a minha tese aqui do Brasil só de olho. Já observo. Mas olha, você também acompanhou, acho que é uma
a temporada 2016 ela é referência para muitas coisas, principalmente por conta de quem estava lá no olho do furacão. Dá para diferenciar a rivalidade de hoje com a de Hamilton versus Rosberg? Tinha alguma coisa mais fake ali ou o bicho estava pegando para valer mesmo? Eu acho que era pior aquela rivalidade. Para mim, o Lewis Hamilton nunca engoliu o fato de que ele perdia corridas pro Nico Rosberg. E acho que isso causava, porque o Nico colocava isso de uma maneira, ele politicamente, era um cara que agia muito mais politicamente. É um cara, eu nunca vou esquecer, o GP da Bélgica, e eu acho que foi em 2016. Eu sou muito ruim com datas, qual campeonato é qual, eu misturo tudo, mas eu sei aonde eu estava. Que o pessoal, depois que eles se tocaram na primeira volta, e daí depois da corrida, o Nico falou na reunião pro Lewis, falou, eu fiz isso para provar meu ponto de vista. Vocês lembram qual foi esse ano? Não estou lembrando, eu acho que foi 2016. E eu lembro de como foi aquela entrevista, porque o Hamilton foi depois da reunião, ele, para a imprensa, falou, não, vocês não vão acreditar no que eu acabei de ouvir na reunião. Ele jogou a AM no ventilador, o Hamilton na entrevista. Ele falou, ele acabou de falar para mim que bateu de propósito. E aí causou, foi uma bomba, né, no paddock, você ter dois pilotos da mesma equipe claramente em guerra, né? Aquilo foi muito interessante desses dois pontos, né? Eles estarem na mesma equipe e também porque o Hamilton parecia que ele nunca ia engolir o fato de ele perder pro Rosberg. Pro Verstappen é diferente, né? Verstappen é um piloto muito melhor do que o Rosberg, ele tá numa outra equipe também, né? Infelizmente pra gente, depois daquela disputa, depois que eles bateram, na verdade, na Espanha em 2016, o Toto Wolff falou, não, vocês não vão mais disputar na pista, né? Então, fazendo a timeline de tudo que eu estou dizendo, provavelmente foi 2015 esse lance que eu estou falando 14. do GP 14, do GP da Bélgica. Aqui a nossa produção. Então, foi uma coisa que foi piorando até chegar naquela batida que é a primeira vitória do Max Verstappen em 2016 do GP da Espanha, e aí o Toto Wolff coloca o pé no freio, fala, eu não quero que vocês briguem mais, né? Então, isso felizmente não vai acontecer, né? Porque eles estão em equipes diferentes. Você acha que, na verdade, o papel hoje do Hamilton, indo para essa rivalidade de hoje, não necessariamente de 2016 e tal, é mais um papel do próprio Alonso com ele, né, do que qualquer outra coisa? Ele hoje é o Alonso de ontem com ele mesmo? Eu acho que o Hamilton nunca vai ser o Alonso de época nenhuma, são duas pessoas completamente diferentes, mas eu entendo o que você quer dizer. Sim, ele tenta jogar com a experiência que ele tem, sabendo, tentando prever, na verdade, o que o Max está passando, pensando na própria experiência dele, o tanto que ele sofreu. 2007, campeonato na mão, joga fora. 2008, ficou ele e o Massa, vai você. E ele pensa assim, chega à conclusão de que talvez o Max esteja passando por um momento parecido e tenta jogar nisso, porque ele tem essa experiência. O problema é que parece que o Max não está passando por um momento parecido, né? Então o Hamilton vai precisar de algumas outras armas aí nessas 7 próximas corridas. Maravilha. Gui, eu sei que você tem mais uma aí. Sim. Bacana. E numa relação, especialmente essa de competitividade entre os dois, sempre tem os dois lados. Você, que é uma pessoa que está acompanhando de perto isso, dá para medir ou avaliar quem que está causando mais tensão no rival? Se é o Max que está tirando o Hamilton do eixo ou se é o Hamilton que está tirando o Verstappen do eixo? Eu acho que existe uma certa confiança na Red Bull de que, no final das contas, eles têm o melhor carro na maioria das provas. Isso dá uma tranquilidade. Sempre que quando você está perdendo, você tem que arranjar alguma outra forma de conseguir superar o rival, né? Você tem um motor da Honda, que é um motor muito bom para uma volta lançada, e agora tem essa outra questão que o Max tem, esse motor novo, que é um motor que o Hamilton não tem, ele vai trocar, ele vai apostar também, daí você já fica com o pé atrás na classificação, né? Será que eu vou conseguir ficar na frente desse cara que tem um motor melhor do que o meu na classificação? E aí
não, se eu não conseguir é a largada, minha largada tem que ser perfeita. Então, cada coisinha que você pede joga um pouco de pressão. Então, o cara que vai estar mais pressionado é o cara que vai sentir que naquele final de semana ele tem um carro pior. Na verdade, melhor dizendo, ao longo da temporada, né? Porque até a gente viu o Max nas últimas 2 corridas bem tranquilo com o fato de que ele sabia que as 2 últimas corridas era o Hamilton que tinha que vencer. E a gente viu o Hamilton cometendo um errinho aqui, outro ali, porque ele sabia que ele tinha que vencer as corridas, né? Então, nesse momento, o Hamilton está mais pressionado porque ele, ao longo da temporada, sabe que ele está um pouco atrás em relação a equipamento, mas o jogo também pode virar para o outro lado. Ô, Juiz, você falou aí que já acompanha, né, há 10 anos a Fórmula 1, então você praticamente acompanhou toda a carreira do Max Verstappen na Fórmula 1. Ele chegou ainda menor de idade, cometia erros, várias vezes foi questionado, e hoje parece que é um piloto totalmente diferente, está mais maduro e tal. Como é que você analisa essa evolução do Verstappen ao longo aí de 6 anos na categoria? Foi aos olhos vistos, assim, eu lembro de a primeira vez que eu entrevistei Verstappen, entrevista exclusiva com ele estava na Toro Rosso ainda. Sabe quando você está falando com um adolescente, um moleque que tem medo de você, mas ele, tendo medo de você, ele quer dar uma de machão, assim, ele era assim, e ele foi mudando completamente os últimos 3 anos. Eu sempre digo, né, 2018, a partir ali da 6ª corrida, ele virou uma chavinha nele, que ele mudou completamente. E aí ele começou a ir a galope, né, em termos de maturidade e de... Ele sempre foi rápido, mas uma coisa é você ser rápido na Fórmula 1 e não saber canalizar isso, como você disse. Ele foi sabendo canalizar ainda. Ele ainda não está totalmente maduro. Essa questão, eu acho que de... esse duelo roda a roda, ele vai ter que evoluir nesse sentido de que você não pode jogar para fora ou fechar a porta o tempo inteiro, você tem que tentar trabalhar com o cara, os dois conseguirem sair inteiros da curva, não é sempre deixar para o outro cara decidir se vai bater ou não. Acho importante para ele evoluir nesse sentido, tem coisa para evoluir sim, mas eu, por algumas vezes, não imaginei como ele cometia os mesmos erros repetidamente. Eu imaginei que ia demorar um pouco mais para ele para ele se desenvolver mais, né? Que ele ia continuar cometendo os mesmos erros por mais tempo. Mas realmente virou uma chavinha. O começo de 2018 dele foi terrível. De uma hora para outra ele começou a andar e não virou para trás, né? Não voltou ao que ele era antes. Você falou da chavinha, como você falou em 2018. Você sabe o que pode ter virado isso ou não? Alguma bronca ou algum acontecimento? Bronca a gente sabe que não foi, porque na Red Bull ele não leva bronca de jeito nenhum. Mas o que a Red Bull tentou fazer, o que fez naquela época, e a única grande mudança, é que eles impediram. Tiveram uma conversa com o Jos Verstappen e com o Raymond, que é o empresário dele, e falaram, olha, vocês juntos, não quero vocês juntos, vamos fazer um teste. Uma corrida vem Jos, uma corrida vem Raymond, uma corrida ele vem sozinho. E deixa ele sozinho mais tempo. E isso passou a ser feito, e isso é feito até hoje, na verdade. A única corrida que eu lembro que estavam duas corridas foram na Hungria, por causa de todo aquele rebuliço de Silverstone, eles estavam lá os dois para colocar muita pressão em cima da própria Red Bull, e, é claro, no GP da Holanda. Mas eles continuam respeitando esse esquema de, às vezes, ele vai sozinho, às vezes com o Jos e às vezes com o Raymond. Muita gente fala, inclusive, que o GP de Mônaco daquele ano foi um momento muito fundamental, né? Que ele chegou como favorito, bateu e basicamente jogou a corrida fora. E que a partir daí ele meio que passou a ser esse outro piloto, né? Foi a partir daí que teve essa tal regra da Red Bull também. Maravilha, olha só, o papo tá legal, né? Você quer mais? Então fique aí ligado no canal do motorsport.com. Na próxima semana teremos mais Juliane Serrazoli aqui conosco, porque ela vai trazer o olhar de quem tá lá dentro para você. E você já viu aqui que o papo tá rolando legal ainda, vai continuar e você vai curtir, tenho certeza. Ju, fica aí, Guilherme, fica aí. Continuaremos na próxima semana. Tchau, tchau.